Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz aqui em Lagoa da Confusão. Deus abençoe e ilumine a todos nós, fortalecidos na fé. Hoje, dia 25 de abril de 2024, nessa quinta-feira, o dia de São Marcos Evangelista. Aqui nos diz: Marcos era filho de Maria de Jerusalém, em cuja casa se refugiou Pedro, libertado da cadeia. Isso está em Atos 12:12. Colaborou com Barnabé na obra apostólica de Paulo, junto do qual esteve também no cativeiro de Roma. Discípulo fiel de Pedro, que chamava de meu filho, escreveu o segundo evangelho, recolhendo a pregação do apóstolo sobre os ditos e os fatos de Jesus. Tema de seu anúncio é a proclamação de Jesus, Filho de Deus, revelado pelo Pai, reconhecido até pelos demônios, rejeitado e contestado pelas multidões, pelos chefes, pelos discípulos. Momento culminante do Evangelho de Marcos é a profissão de fé do centurião ao pé da cruz. Sua festa de 25 de abril é celebrada também pelos coptas e bizantinos. E celebrando o dia de São Marcos, o Evangelho que vamos ouvir é Marcos 16, de 15 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que creram serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, prezados irmãos e irmãs paroquianos, hoje celebramos o dia de São Marcos. São Marcos é o segundo evangelho do Novo Testamento, mas é o mais antigo, é aquele que foi escrito primeiro, é um livrinho de catequese, escrito para aqueles que se preparavam para o batismo, dentro de um contexto em que as testemunhas oculares iam morrendo, então passava um pouco, a grande preocupação é como manter a memória de todas as experiências e ensinamentos de Jesus viva. Por isso resolve escrever sobre a vida de Jesus, as lembranças da vida de Jesus dentro da sua ótica, dentro do seu pensamento. A intenção é sempre aquela, mostrar quem é Jesus. Jesus é alguém que está procurando um discípulo. Quem está se preparando para o batismo tem que saber quem é Jesus. E realmente o ponto alto é a profissão de um centurião ao pé da cruz. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Por isso Marcos é esse evangelho mais curto, mais jornalístico, mais direto, mas com essa intenção de mostrar quem é Jesus. O que nos assusta, quem vai reconhecendo primeiro quem é Jesus, é o demônio, o mal, os espíritos maus. Mas o relato que nós temos hoje é a conclusão praticamente em que Jesus ressuscitado vai dizendo a missão dos seus. A missão daqueles que acreditam nele, que se encontraram e fizeram a experiência do ressuscitado. Por isso Jesus se manifesta aos 11, porque Judas tinha se suicidado. Diante da traição e ausência de Judas, ficaram os 11, depois vão escolher Barnabé para poder manter o número 12. E o discurso de Jesus é: ide pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda criatura. Então é um discurso missionário. Jesus ressuscitado, encontrando com os seus, a missão é:
Ide para o mundo inteiro e anuncie o evangelho a toda criatura. Não é toda a humanidade, é toda criatura. É um termo meio cósmico, né? Quer dizer, a vida em harmonia com Deus. Não é só o ser humano, não é só as pessoas humanas, mas seria o que tem vida em harmonia com Deus. O que é criatura, lembrando que Deus é criador, nós somos criaturas, os animais são criaturas, em que toda criatura, que toda essa consciência cósmica de união de vida possa encontrar em Jesus uma boa notícia. Então Jesus vai enviando os seus como missionários e continua: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A fé é sempre o meio que eu tenho para me aproximar de Jesus. E ter fé em Jesus não significa que a gente vai estar bem sempre. Há momentos que a gente está para baixo mesmo, angustiados, a gente está inseguro, a gente está com medo, a gente não sabe o que faz da vida. Há momentos em que uma situação destrói o nosso dia, há momentos em que a gente tem medo. Então a gente vive essa angústia, a gente vive essa bobagem de que às vezes eu não sei o que eu faço com a própria vida. E por isso Jesus fala assim: olha, quem crê e for batizado será salvo. Acreditar em Jesus, apostar a vida naquilo que Ele ensina. E o batismo é trazer uma nova identidade para mim. Eu ser batizado quer dizer bater em mim um sinal através da água de que eu pertenço a esse povo de Deus. Eu pertenço a essa família de Deus. É a minha identidade para dizer que eu faço parte desse povo de Deus, dessa família de Deus. Por isso Jesus diz: mas também quem não crê será condenado. Não acreditar em Jesus significa a gente viver por conta própria, a gente achar que nós somos o Criador. É o ser humano que perde as referências religiosas. Antigamente a gente tinha, alguns tinham um respeito muito grande pela Sexta-feira da Paixão, né? Você pegava em dinheiro, fazia um monte de coisa, porque era um dia santo, um dia de respeito. Muitos não sabem mais disso, outros esqueceram. Então a gente não tem mais uma referência na vida de um dia santo. A gente não tem mais uma referência na vida de um dia sagrado, de um dia de respeito, de um dia de silêncio. Isso significa que a gente vai perdendo os valores. Da mesma forma que a gente está perdendo o valor da família, a gente também começa a perder o valor da religião, viu? O valor do sagrado, o valor do mistério, de um dia de respeito. O valor de respeitar a morte, né? Quando a gente pega a Sexta-feira da Paixão e vive como se não fosse nada, isso significa que eu não tenho mais respeito pela morte, que a morte é banal. A gente banaliza a morte, né? A gente abre o noticiário, é uma morte atrás da outra, é uma chacina atrás da outra, é um crime atrás da outra. E hoje tudo filmado, isso não nos abala mais, isso não nos assusta mais. Por isso a gente vai perdendo a fé em Jesus Cristo, o respeito pelo mundo religioso e pelas práticas religiosas. Viu? E depois dessa missão, dessa orientação, vem os sinais. Quais são os sinais? Os sinais que acompanharão aqueles que creem serão estes. Os sinais daqueles que acreditam em Jesus e foram batizados serão salvos. Primeiro sinal, viu? Expulsarão demônios em meu nome. Segundo, falarão novas línguas. Terceiro, se pegarem serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Viu? Depois, quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Então nós temos expulsar o demônio, falar em novas línguas. Se alguém envenenar a gente, não fará mal nenhum. Viu? Quando impusermos as mãos em alguém, serão curados. Então nós estamos falando de libertação do mal. Nós estamos falando de uma linguagem que a gente se comunica na lógica do amor. Nós estamos falando que nós não seremos afetados pelo veneno do outro, viu? Pelo veneno do outro, porque há muita gente envenenando a gente. E nós seremos curados pelo toque. Nós seremos curados pelo toque. Talvez precisamos que Deus nos toque mais. Por isso essa é a orientação que Jesus dá. Depois disso Jesus parte para o céu e eles começam a agir. Então que Deus possa abençoar e nos tocar, nos livrar a gente da maldade e nos curar das nossas enfermidades. Um abraço e até mais.